No Brasil, quando o Peter chega no Brasil, eles cantam pela fauna, pela flora. Fauna são as plantas, fauna são os animais e flora são as plantas. Então o Peter ele se encanta por essa biodiversidade aqui no Brasil. Ele volta para lá para terminar os estudos e vem novamente para o Brasil e fixa moradia aqui na cidade de Minas Gerais. Por isso que Peter Lund é uma figura muito presente, muito conhecida aqui no estado de Minas Gerais, porque ele descobriu vários animais, vários indivíduos desse período do Pleistoceno, inclusive aqui em Minas Gerais. Então, ele passou por várias cidades de Minas Gerais. Peter Lund ele não chegou a se casar, a ter filhos, da casa de campo dele, então ele era uma pessoa que tinha recursos financeiros, por isso ele conseguiu ser tão ativo. Aqui tem uma fotozinha do Lund, uma foto do Lund na casa dele aqui em Minas Gerais, lá na Lagoa Santa. Né? E antigamente a gente usa estudiosos e eles não se especializavam em uma área específica. O Lund é um exemplo clássico. Ele era o que a gente chama hoje de naturalista, porque eles estudavam várias áreas da ciência, da biologia, enfim. Então ele era um arqueólogo, ele estudava sociedades antigas primitivas, ele estudava espeleologia, que é o estudo de cavernas, da fauna, da flora de cavernas. Ele era paleontólogo, ele estudava os animais antigos. Ele era botânico, estudava as plantas. Então ele fazia um estudo muito geral, por isso que a gente chama ele de naturalista. E aqui ao lado, vocês vão ver alguns objetos, algumas coleções originais do Arco da Caveira do Lund, aqui no Rio de Minas, que a gente tem alguns exemplares de arqueologia, alguns objetos antigos que existiam, as sociedades antigas que usavam, essas relíquias usavam, principalmente como um ritual, era um ritual religioso. Muitos brinquedos que a gente tem hoje em dia, eles não foram criados com o objetivo de ser um brinquedo, eles foram criados por essas civilizações muito antigas, porque eles não tinham ainda esse sentimento de infância que a gente tem. Então muita coisa foi criada com ritual, com outro objetivo, de não ser um brinquedo, e hoje se torna um brinquedo. A peteca, por exemplo, fiquei sabendo há pouco tempo atrás que a peteca ela foi criada com o objetivo de aquecer. Eles ficavam batendo no objeto para conseguir se aquecer e sobreviver na era do gelo, que muito frio. E hoje ela virou um brinquedo, mas não foi criada com esse objetivo. Agora os bonecos sinistros. Aqui, os exemplares da espeleologia. Ali da paleonto tem um crânio de um animal. Vocês conseguem identificar que animal é esse que está ali? Morou em Lagoa Santa. Passou por todas essas cidades de Minas Gerais aqui. Fez algumas cidades ainda do estado que a gente vai E ele veio para fazer tratamento aqui, né? Essa aqui é uma nessa época ainda existia escravidão. A cidade ela foi envolvida toda em torno da igreja. Então, essa daqui? Essa aqui, essa igreja central. A cidade dos Margaretes. E aí, contudo, se o branco quisesse entrar naquela igreja, todos os pretos tinham que sair para o branco poder frequentar, e eles não podiam ir embora. Mas o povo dessa época era tão pobre que tem casa que não tinha porta, não? O Lund ele tinha alguns escravos, algumas pessoas dizem que ele tinha alguns escravos, mas o Lund ele dava uma certa alforria para esses escravos. Ele tinha
tempestade, não tinha tecnologia que a gente tem hoje. E muita coisa acabou se perdendo nessas viagens. O que de 846 para 995 veio para Belo Horizonte? Foi para o Rio de Janeiro, voltou para Copenhague, eles conseguiram muitos. Mas era o que? A coleção dele? Alguns objetos, algumas coisas que ele chegava a mandar para cá, eles conseguiram resgatar e trazer novamente. Aí ele foi bom, né? Ficar doente. Para nós foi melhor ainda. Essa cruz é a cruz real, original, do túmulo do Peter Lund. Foi doado pela família do Lund aqui para o Museu da PUC Minas. E ela veio para cá justamente com o intuito de ser preservada para não sofrer a ação da chuva, do calor, da temperatura, de depredação, de vandalismo de pessoas, né? E hoje a gente tem uma réplica da cruz lá no túmulo do Lund. Essa aqui é a lápide de onde o Lund foi enterrado. Aqui tem o nome de alguns outros pesquisadores. Você foi enterrado no Brasil? Foi? Foi enterrado no Brasil mesmo? Sim. Lá em Lagoa Santa. Lagoa Santa. Onde ele foi enterrado. Tem alguns dos colaboradores que trabalharam com ele. Ali tem até a representação de do Peter Andres, que foi um dos estudiosos, que fez parte da equipe do Lund. Aqui nós temos algumas espécies descobertas pelo Peter Lund. Então a gente tem o rato do mato, a gente tem o nosso gambá, que tem um estigma muito grande entre as pessoas. O nosso gambazinho, o gambá brasileiro. Ratão. E aí o gambá, ele tem um estigma muito grande entre as pessoas de ser morto quando é encontrado em casa. Mas o gambá, ele tem uma importância ecológica muito grande, porque ele é um animal que faz o controle de outras espécies, lagarta, aranha, escorpião, ele se alimenta de insetos. O gambá, ele tem uma resistência a veneno, a picada desses indivíduos. Ele é um marsupial, então bem semelhante ao canguru. Ele tem uma bolsa onde os filhotinhos saem quando nascem e vão para dentro dessa bolsa para se desenvolver. Então é muito comum a gente encontrar num ambiente urbano um animal desse que às vezes é atropelado ou é morto, e se vai olhar dentro da bolsa está cheio de filhotinhos. Né? Então é muito importante a gente não matar. Quando a gente encontra um animal desse em ambiente urbano, a gente chamar um resgate de bombeiros para a gente tirar esse animal em segurança. É um gambá. Ao contrário do que todo mundo acredita, que a maioria das pessoas acreditam, ele não é fedido. Ele não tem um cheiro fedido naturalmente, ele tem glândulas, e quando ele se sente ameaçado, ele solta uma secreção. Aqui a gente tem o crânio da Luzia, vocês já devem ter ouvido falar da Luzia. A Luzia é uma espécie... Eu só falei na sala, gente. A Luzia foi encontrada, fica perto do aeroporto de Confins, lá para Vermelha. Hoje é uma região preservada, não podem mais visitar, só podem ir com objetivo de estudo. O crânio original estava no Museu do Rio de Janeiro, mas o museu ele foi incendiado e aí a gente se perdeu. A gente perdeu esse original. Aqui tem uma representação de como eles acreditam que era o rosto da Luzia. São porque eles vieram lá da África, na era do gelo, existiam pontes de gelo, eles começaram a migrar para outros continentes, foram lá para a Ásia, para a Oceania, vieram para o Brasil, para outras regiões, começaram em um momento, em certo ponto, construir embarcações, então eles